Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. É com muita alegria que iniciamos juntos o primeiro programa do Visionário Esportes em 2026, abrindo um novo ano com informação, fé, inspiração e propósito renovado. A palavra que nos inspira hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O tema de hoje é se apresentar a Deus. Começar um novo ano é mais do que virar o calendário. É alinhar a vida, o coração e as decisões diante do Senhor. Se apresentar a Deus é reconhecer que tudo o que somos e temos pertence a Ele. Nossos planos, talentos, sonhos, desafios e caminhos. No esporte, quem se prepara bem, larga na frente. Na vida espiritual, quem se apresenta a Deus com humildade e entrega, caminha com direção e propósito. Que 2026 comece com você colocando sua vida no altar, confiando no cuidado do Senhor e permitindo que Ele conduza cada passo desta nova jornada. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na Rádio Visionária e nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos começar 2026 juntos, com fé, responsabilidade e esperança? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, contar uma novidade aqui para vocês a partir do programa de hoje. Nós teremos um bloco a mais, tá? Então ao invés de ser 6 blocos, serão 7, tá? Então, para termos blocos mais compactos, mas com a mesma informação, a quantidade de informações que nós temos aqui vai continuar a mesma, quem sabe até aumentar, enfim. Então, essa é a novidade, um bloco a mais aqui para você do programa Visionário Esportes. E vamos começar aqui antes do placarzão do futebol nacional e internacional. Vamos começar com os aniversariantes de hoje, 5 de janeiro. Quem tá aniversariando? O jogador Zé Roberto, ex-jogador de futebol, né? É o Diego Ribas, ex-jogador também do Flamengo, né? Do Santos, também tá fazendo aniversário. O Rafael Silva, o Baby, judoca, tá fazendo aniversário. Jogador de basquete Bruno Caboclo, também tá aí fazendo nível. A atleta de taekwondo Natália Falavinha, ex-atleta, né, na verdade. Aí, o Bradley Beal, jogador da NBA, tá fazendo aniversário. Robert Lewandowski, polonês Robert Lewandowski, jogador do Barcelona, também tá fazendo aniversário. Hoje tem bastante gente ilustre, tá? Ó, o Sadio Mané também tá jogando lá a Copa Africana de Nações, também tá aniversariando. Kevin De Bruyne, jogador do Napoli, também fazendo aniversário hoje. Ó, Lewandowski, Mané, Kevin De Bruyne, tá, Zé Roberto, tá, bastante gente aqui, ó. Juan Martín Del Potro, ex-jogador de tênis argentino, tá fazendo aniversário aí, ó. A Sydney McLaughlin Leveron, atleta do atletismo norte-americana. A Michaela Schifrin, escadora alpina norte-americana. Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, também tá fazendo aniversário hoje, O Russell Westbrook, jogador da NBA, atualmente ali, ele tá mudando tanto de time, né? Se não me engano, tá no Los Angeles Clippers, né? Me corrijam aí se estiver errado. Tá fazendo aniversário. E o craque, né? Jogador do Real Madrid, Kylian Mbappé, também tá aniversariando hoje. Parabéns para eles. Essa é a nossa lista dos aniversariantes de hoje. Vamos agora ao placarzão do Visionário Esportes, o primeiro do ano. Começamos com a Copa São Paulo de Futebol Júniors, fase de grupos. Vamos a apenas alguns jogos, tá, desse fim de semana, tá? Que é muito jogo, né? Então a gente só vai destacar alguns aqui. Na sexta, o Coritiba 2, Ponte Preta 4, Mirassol 2, Forte do Espírito Santo 1, Grêmio 3, Falcon do Sergipe 0. No sábado, o Bahia goleou a Inter de Limeira por 5-0.
Corinthians venceu Trindade de Goiás por 1-0. Vitória 2, Capivariano também 2. Vasco 2, Velo Clube 0. Cruzeiro 3, Barra de Santa Catarina 0. No domingo, Botafogo do Rio de Janeiro 1, Águia de Marabá 0. Gol no finzinho, o Botafogo perdeu pênalti, passou sufoco o Botafogo. São Paulo 2, Marinense de Sergipe 0. Fortaleza 1, Centro Olímpico de São Paulo 0. O time da nossa cidade aqui, tá representando aqui em Budas Artes, o Referência, que tá tendo copinha aqui em Budas Artes, e jogou contra o Ivinhema do Mato Grosso do Sul. O jogo foi 1-1, o Referência empatou no finzinho o gol de pênalti, né? E o Ivinhema fez um gol, o gol foi bizarro, gol contra, bizarro o gol. Enfim, o Referência estreou com um empate. Internacional de Porto Alegre 0, Portuguesa Santista também 0. Figueirense 1, Red Bull Bragantino 6 e Santos 3, Real Brasília 0. Esses foram alguns jogos da Copinha. Vamos à Premier League, rodada 20. No sábado, o Aston Villa venceu o Nottingham Forest por 3-1. Watkins e Maguin com 2 gols fizeram para o Aston Villa. O John, né, falhou no terceiro gol do Aston Villa, inclusive saiu lesionado o goleiro brasileiro do Nottingham Forest. Gibbs White diminuiu para o Forest. Brighton 2, Burnley 0. Finalmente saiu a primeira vitória do Wolverhampton. Wolverhampton 3, West Ham 0. John Arias fez um dos gols do Wolverhampton. West Ham, hein? Abriu o olho aí, já tem notícia do West Ham, tá? Bournemouth 2, líder Arsenal 3. Evanilson e Krupp fizeram para o Bournemouth. Gabriel Magalhães e Declan Rice com 2 gols completaram para o Arsenal. No domingo, Leeds United 1, Manchester United também 1. Aronson fez o gol do Leeds, Matheus Cunha fez o gol do Manchester United. Everton 2, Brentford 4. Beto e Barry fizeram para o Everton. Igor Thiago, brasileiro, vice-artilheiro da Premier League com 14 gols, fez 3 gols nesse jogo. E o Collins fez o outro gol do Brentford. Fulham 2, Liverpool 2. Harry Wilson e Reed. Reed fez o gol aos 96 do segundo tempo, tá? 96 mesmo. 90 mais 6. 51 do segundo tempo. Wirtz e Gakpo. Gakpo também fez o gol aos 49. Então, o gol do Liverpool saiu aos 49 do segundo tempo e o gol do Reed aos 51 do segundo tempo. Um final insano de Fulham e Liverpool. Newcastle 2, Crystal Palace 0. Bruno Guimarães e Thiaw fizeram os gols do Newcastle. Tottenham 1, Sunderland também 1. Davis fez o gol do Tottenham. Brobbey fez o gol do Sunderland. E o Manchester City e Chelsea empataram em 1-1. Reinders fez o gol do Manchester City. E o Enzo Fernandes, aos 49 do segundo tempo, fez o gol do Chelsea. Classificação, o Arsenal disparou na liderança, tem 48 pontos, 6 pontos de vantagem para os vice-líderes Manchester City e Aston Villa. O Liverpool já está 14 pontos atrás do Arsenal, tem 34, está em quarto lugar. Chelsea em quinto e o Manchester United em sexto tem 31. O Brentford é o sétimo colocado e o Sunderland, oitavo colocado, ambos com 30 pontos, fazendo belas campanhas aí, o Brentford e o Sunderland. Championship, rodada 26. Todos os jogos no domingo. Já tem uma observação da Championship, tá? Birmingham 3, Coventry City 2. Queen's Park Rangers 3, Sheffield Wednesday 0. Blackburn 2, Charlton também 2. Bristol City 0, Preston North End 2. Derby County 1, Wrexham 2. Middlesbrough 4, Southampton 0. Millwall 2, Swansea 1. E Norwich 0, Stoke City 2. Hull City Watford, Sheffield United e Oxford United e Portsmouth e Ipswich Town foram adiados por conta de gelo no campo. O campo ficou os campos ficaram todos congelados e os jogos foram adiados. Classificação. O Coventry City ainda lidera com 52 pontos, mas a diferença caiu para 6 para o Middlesbrough, vice-líder, com 46. O Ipswich Town, com um jogo a menos, está em terceiro com 44, pode diminuir a diferença para 5 pontos para a liderança. Preston North End, quarto lugar, e Millwall, quinto colocado, tem 43. O Watford é sexto e o Hull City, sétimo, com 41.
La Liga, rodada 18, na sexta, Raio Vallecano 1, Getafe também 1. No sábado, Celta de Vigo 4, Valência 1. Osasuna 1, Atlético Bilbao 1. Rubem Garcia fez o gol do Osasuna e Guruzeta para o Atlético Bilbao. Elche 1, Vídea Real 3. Michel Neto para o Elche. E Alberto Moleiro, Mikal Tadze e Pedraza para o Vídea Real. Espanhol 0, Barcelona 2 no Clássico de Barcelona. O goleiro Juan Garcia, né, ex-espanhol, foi recebido lá pela ex-equipe. Dani Olmo e Lewandowski fizeram os gols do Barcelona, 2-0 pro Barça. No domingo, Sevilha 0, Levante 3. Real Madrid 5, Betis 1, Gonzalo Garcia fez um hat-trick, Raul Asensio e Fran Garcia completaram para o Madrid e Cucho Hernandes fez o gol do Betis. Alavés 1, Oviedo também 1, Mallorca 1, Girona 2 e Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1. Gonçalo Guedes fez o gol da Real Sociedad e Sorloth fez o gol do Atlético de Madrid. Classificação: Barcelona 49, Real Madrid vice-líder tem 45, Vídea Real terceiro e Atlético de Madrid quarto colocado. Vídea Real tem 2 jogos a menos e o Atlético de Madrid quarto colocado, ambos com 38. O Espanhol é quinto colocado com 33 e o Betis sexto colocado com 28 pontos. Série A italiana, rodada 18. Na sexta, Cagliari 0, Milan 1, gol de Rafael Leão. No sábado, o Como venceu a Udinese por 1-0, gol do francês Lucas da Cunha. Apesar do nome, ele é francês, tá? Genoa 1, Pisa também 1. Sassuolo 1, Parma também 1. Juventus 1, Lecce também 1. Macchini fez o gol da Juventus e Bandá fez o gol do Lecce. Atalanta 1, Roma 0, gol de Scalvini. Teve um segundo gol anulado, o segundo gol da Atalanta, polêmico, foi anulado. Deu o que falar lá na Itália. No domingo, Lazio 0, Napoli 2. Spinazzola e Ramani fizeram os gols do Napoli. A Fiorentina venceu a Cremonese por 1-0, segunda vitória da Fiorentina, tá querendo sair lá da zona de rebaixamento. Gol de Moise Kean no final do jogo. Verona 0, Torino 3. Inter de Milão 3, Bolonha 1. Zielinski, Lautaro Martinez e Marcos Thuram fizeram para Inter. Santiago Castro fez o gol do Bolonha. Classificação: Inter de Milão líder 39, Milan vice-líder 38, Napoli terceiro 37, Juventus e Roma 33 e o Como sexto colocado com 30 pontos. Ligue 1 francesa, rodada 17. Na sexta, Toulouse 0, Lan 3, Said Thomasson e Ganiu fizeram os gols do Lan. No sábado, Mônaco 1, Lyon 3, Koulibaly fez o gol do Mônaco, Suk 2 com 2 gols e Abner, brasileiro, lateral esquerdo, fizeram os gols do Lyon. Nice 1, Strasbourg também 1, Lille 0, Rennes 2. No domingo, Marseille 0, Nantes 2, Saint-Onge e Cabelá fizeram os gols do Nantes. Brest 2, Auxerre 0, Le Havre 2, Angers 1 e Lorient 1, Metz também 1. E no Clássico de Paris, os dois times que são separados por uma rua, né, os estádios, né? Paris Saint-Germain 2, Paris FC 1. Doué e Dembélé fizeram os gols do Paris Saint-Germain, Goebbels fez o gol do Paris FC. Classificação: Lan lidera o campeonato com 40 pontos, PSG vice-líder com 39, Marseille em terceiro e Lille em quarto, ambos com 32, Lyon em quinto e Rennes em sexto com 30 pontos. Liga Portugal, rodada 17. Na sexta, Gil Vicente 1, Sporting também 1, Carlos Eduardo fez o gol do Gil Vicente e Luiz Soares, colombiano, fez o gol do Sporting. Vitória de Guimarães 2, Nacional 1. No sábado, Tondela 3, Arouca 1, Benfica 3, Estoril 1. Pavlidis fez o hat-trick, os 3 gols do Benfica. E João Carvalho fez o gol do Estoril. Estrela da Amadora 3, Braga também 3. AVS 0, Morenense 2. No domingo, Rio Ave 3, Casa Pia 1. Santa Clara 0, Porto 1, gol de Samu. E o Alverca venceu o Famalicão por 1-0. Classificação: o Porto lidera disparado com 49 pontos. O Sporting já está 7 pontos atrás, tem 42. O Benfica é terceiro com 39. O Gil Vicente é quarto colocado, 11 pontos atrás do Benfica, tem 28. O Braga é quinto colocado com 27. E o Vitória de Guimarães sexto com 26. Copa das Nações Africanas, oitavas de final. No sábado, o Senegal venceu o Sudão por 3-1. Pape Gueye, com 2 gols, em Bahia, fizeram os gols do Senegal.
Abdallah fez o gol do Sudão. Mali 1, Tunísia também 1. Sinayoko fez o gol do Mali, Chawat fez o gol da Tunísia. Nos pênaltis, Mali venceu por 3-2 e está classificado para as quartas de final. No domingo, Marrocos venceu a Tanzânia por 1-0, gol de Brahim Dias. E a África do Sul perdeu para Camarões por 2-1. Magopa fez o gol da África do Sul, Chamadô e Kofani fizeram os gols de Camarões. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com o restante do placarzão da Visionária Esportes e notícias do futebol. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para o restante do placarzão do Visionário Esportes. Liga Saudita, rodada 12. Na sexta, Al-Najma 2, Al-Khalej 2. Lázaro, ex-Flamengo e Palmeiras, fez um dos gols do Al-Najma. Al-Ettifaq 2, Al-Aqdod 0. O Hinaldo, o holandês, fez os 2 gols do Al-Ettifaq. Al-Ali 3, Al-Nasser 2, Ivan Toney 2 gols e Demiral fizeram os gols do Al-Ali. Al-Amri fez os 2 gols, né, do Al-Nasser. No sábado, Al-Fateh 2, Al-Shabaab 0, Al-Fairah 0, Al-Kolod 5, Al-Ittihad 1, Al-Tawon 0. No domingo, Al-Azen 1, Neon 2, Al-Qadsiya 4, Al-Riyad 0 e Damak 0, Al-Hilal 2. Darwin Nunes e o brasileiro Marcos Leonardo fizeram os gols do Al-Hilal. Já tem notícia incluindo o Marcos Leonardo aqui, tá? Classificação. O Al-Hilal agora é o novo líder com 32 pontos. O Al-Nasser, que perdeu a invencibilidade, agora é o vice-líder com 31. Al-Tawon, terceiro com 28. Al-Ali em quarto com 25. Al-Qadsiya quinto colocado, perdão. O Al-Ali é quarto e o Al-Qadsiya quinto colocado 24. E o Al-Ittihad sexto colocado com 23. Kings League Cup, rodada 1. No sábado, a Itália fez 8-0 na França, México 3, Arábia Saudita 4, Chile e Holanda empataram em 3-3, nos pênaltis o Chile venceu por 3-1, Estados Unidos 5, Japão 2, Brasil estreando com derrota, perdeu para a Espanha, que é a fundadora, né, da Kings League, né? Brasil 3, Espanha 7, né? Quem é o fundador aí, geral da Kings League é o Piquet, né? Gerard Piquet. O Kaká é o presidente da Kings League Brasil. No domingo, Índia 3, Indonésia 5, Polônia 5, Argélia 8, Alemanha e Argentina empataram em 3-3 no tempo normal. Nos pênaltis, 1-0 apenas para a Argentina. E foram 9 cobranças. Foram 9 cobranças no total, 8 perdidas, só 1-0 para a Argentina. Impressionante. Catar 5, Peru 4 e Marrocos 5, Colômbia 3. Encerramos aqui o placarzão do Visionário Esportes e iniciamos agora as notícias do futebol. Vamos lá, começamos pelo Santos. Neymar Júnior acertou a renovação de contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2026, em anúncio que encerrou as semanas de negociação no fim de 2025, mantendo camisa 10 no clube onde começou a carreira. O novo vínculo é o maior desde seu retorno à Vila Belmiro, após 2 contratos de curto prazo assinados em 2025. A permanência também reforça o plano de Neymar de recuperar a forma física e seguir na briga por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O anúncio gerou grande repercussão nas redes sociais e animação entre os torcedores santistas. O Santos oficializou a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, por empréstimo do Cruzeiro até o fim de 2026, trazendo o atacante de volta ao clube que o revelou depois de 8 anos longe. O clube divulgou vídeo nas redes sociais com o Gabigol dizendo que não é só um clube, é uma causa, exibindo imagens dele ainda criança com a camisa do Peixe. O atacante já participou de treinos com o elenco no CT Rei Pelé e se prepara para jogar ao lado de Neymar na Vila Belmiro. A negociação foi viabilizada com divisão igualitária do salário entre Santos e Cruzeiro para equilibrar as finanças alvinegras. O retorno de Gabigol anima a torcida e reforça o ataque santista para a temporada 2026. Mais Santos aqui, ó. E mais notícia de mercado. O Santos segue ativo no mercado. A contratação do volante chileno Felipe Loyola, do Independiente da Argentina, está bem encaminhada, mas trava na parte burocrática e nas garantias financeiras exigidas pelos argentinos e pelo Huachipato, do Chile, que detém parte dos direitos, apesar da proposta de cerca de 6 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. As partes buscam destravar os últimos detalhes para fechar o acordo. O clube também negocia o empréstimo do meia
Claudinho hoje no Al Sadd do Catar, com o jogador interessado em voltar ao Brasil. Santos e Al Sadd conversam para viabilizar o acordo. Por fim, o atacante Rony do Atlético Mineiro foi encaminhado ao Santos após acordo entre os clubes. Fontes dizem que só falta a assinatura do contrato e ele deve assinar por 3 temporadas, apesar de o jogador ter se reapresentado no Galo e desconversado sobre o interesse. O impasse entre o Santos e o atacante Alfredo Morelos ganhou tom jurídico. O colombiano não se reapresentou ao CT Rei Pelé e notificou o clube alegando inadimplências salariais graves, afirmando que a dívida contratual é maior que os 7 milhões de reais reconhecidos pelo Peixe e que isso justificaria a rescisão unilateral de contrato. Internamente, o Santos confirma que existem valores em aberto, mas discorda da interpretação do jogador sobre o montante e sustenta que o vínculo segue válido até dezembro de 2026, o que pode levar o caso à FIFA para a decisão final. O imbróglio trava também negociações com o Atlético Nacional, que vinha tratando a compra do atacante, e mantém o futuro de Morelos incerto, com o clube paulista buscando uma solução nos próximos dias. O Fluminense oficializou neste domingo a contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana, que chegou ao Rio de Janeiro no sábado para exames e assinatura de contrato por 4 anos com o tricolor, válido até dezembro de 2029. Arana, de 28 anos, deixou o Atlético Mineiro após 6 temporadas e chega como reforço experiente para a lateral esquerda do Flu, vestindo a camisa 13 e com expectativa de disputar posição na equipe titular. O jogador afirmou estar muito feliz e ansioso pelo novo desafio no clube carioca, onde também poderá disputar competições importantes em 2026. O atacante Hulk deu sinal positivo ao interesse do Fluminense em contratá-lo para a temporada 2026, autorizando seu staff a negociar a liberação com o Atlético Mineiro, apesar de ainda estar sob contrato com o Galo e ter se reapresentado normalmente para a pré-temporada. A diretoria atleticana reluta em liberar o ídolo para outro clube brasileiro e ainda não há acordo, com o tricolor aguardando uma mudança de postura do Atlético para avançar nas conversas. O Fluminense monitora a situação com cautela e segue preparando uma proposta, mas a definição depende de negociação com o clube mineiro e da resolução de pendências contratuais. O River Plate avançou nas negociações com o Flamengo pelo lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha, que não vinha sendo aproveitado em 2025 e busca mais minutos para 2026. As partes fecharam um acordo de empréstimo por 1 temporada, com o clube argentino pagando cerca de $500 mil, aproximadamente R$2.700.000, e obrigação de compra opcional de $5 milhões, aproximadamente R$27 milhões, se o atleta disputar metade dos jogos na temporada. Vinha, de 28 anos, tem contrato com o Flamengo até 2028 e viajará para exames e assinatura nos próximos dias, reforçando a lateral do River sob comando de Marcelo Galhardo para 2026. O negócio também contou com a preferência do jogador em permanecer na América do Sul, superando concorrência europeia como a do Besiktas. O meio-campista Saúl Ñíguez, do Flamengo, será submetido a uma cirurgia no calcanhar esquerdo na próxima semana na Espanha, para tratar dores e desconforto que ele vinha sentindo há cerca de 3 meses e que vinham sendo monitorados pelo departamento médico rubro-negro. O procedimento, considerado minimamente invasivo e com supervisão de um especialista internacional, foi escolhido em conjunto pelo jogador e pelos médicos para solucionar o problema de vez. Com isso, Saúl deve desfalcar o Flamengo no início da temporada 2026, ficando de fora das primeiras competições e da pré-temporada enquanto cumpre o período de recuperação. O Flamengo recebeu nova negativa do Cruzeiro na tentativa de contratar Caio Jorge, que só aceitaria liberar o artilheiro do brasileiro por valores próximos de 50 milhões de euros, além de propostas envolvendo jogadores, acima do que o rubro-negro considera viável até aqui, e por isso o clube pausou as tratativas e avalia outras opções no mercado ofensivo. Internamente, o Flamengo segue sem intenção de aumentar a oferta atual por Caio Jorge, mantendo o jogador no radar, mas ampliando buscas por atacantes com perfil semelhante para reforçar o setor. Uma das alternativas estudadas foi o brasileiro Marcos Leonardo, do Al Hilal da Arábia Saudita, embora o clube árabe não esteja disposto a negociar o atacante no momento, esfriando o interesse imediato. O Fla também monitora outros nomes no mercado nacional e internacional, à procura de um centroavante que possa atuar ao lado ou desafiar a titularidade de Pedro em 2026.
O São Paulo definiu o cronograma de pagamento a Lazio para quitar definitivamente a compra do volante Marcos Antônio. O valor total acertado é de cerca de 4 milhões e 200 mil euros, 27 milhões de reais aproximadamente, que será parcelado em 4 parcelas iguais de 1 milhão e 50 mil euros ao longo de 4 anos. A primeira está prevista para setembro de 2026, com as demais sendo quitadas nos anos seguintes até 2029, permitindo ao tricolor diluir o impacto no orçamento. O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do goleiro Carlos Coronel, de 29 anos, que estava no New York Red Bulls, da Major League Soccer, e chega ao tricolor com um contrato até 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de extensão por mais um ano. Nascido no Brasil e naturalizado paraguaio, Coronel defenderá a seleção do Paraguai e chega ao Morumbi sem custo de transferência, pois estava livre no mercado após o fim de seu vínculo nos Estados Unidos. O clube o anunciou como opção imediata para o setor, concorrendo com o Rafael pela vaga de goleiro, enquanto o elenco segue preparação para a temporada 2026. Nas redes sociais, Coronel agradeceu o carinho da torcida e prometeu empenho para ajudar o São Paulo em competições nacionais e internacionais. O São Paulo chegou a avaliar uma investida pelo meia Gustavo Scarpa, que pertence ao Atlético Mineiro, como parte da reformulação do elenco para 2026, estudando um empréstimo com opção de compra pelo jogador experiente de 31 anos. A diretoria tricolor consultou o Galo e o atleta entrou no radar, mas as conversas não evoluíram de forma concreta até o momento, em parte porque o clube mineiro prefere negociar em definitivo e fixou o preço por volta de 4 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões de reais, para liberar Scarpa. Com isso, o negócio esfriou por hora, embora o São Paulo mantenha interesse no armador para reforçar o meio-campo ao longo da janela de transferências. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as novidades do Corinthians aqui na sua reapresentação. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes, vamos para mais notícias aqui do futebol. Começamos pelo Corinthians, nesse bloco. O atacante Yuri Alberto viajou para a Itália e não se reapresentou com o elenco do Corinthians no início da pré-temporada, pois está dando sequência ao processo de obtenção de cidadania italiana, um compromisso que foi comunicado previamente ao clube e deve mantê-lo fora do CT por cerca de uma semana antes de voltar aos treinos. No primeiro dia de atividades do Timão, o atacante Memphis Depay apareceu apenas na parte interna do CT Joaquim Grava, realizando trabalhos individualizados, enquanto o restante do grupo fez atividades técnicas no campo e conversou com o novo executivo Marcelo Paz e a diretoria. A reapresentação também foi marcada pela presença de 25 jogadores, com ausências justificadas, como a de José Martínez e Maicon, explicadas pelo clube em nota oficial, além das despedidas de Ángel Romero e Thales Magno. No segundo treino, o trabalho foi focado em técnica e posse de bola, ainda sem a participação de Memphis em campo, que segue sua rotina interna de preparação física. O Corinthians oficializou as saídas dos atacantes Ángel Romero e Thales Magno, cujos contratos se encerraram em 31 de dezembro de 2025 e não foram renovados, marcando o fim das respectivas passagens pelo clube na abertura da temporada 2026. Romero, ídolo da torcida e recordista de jogos como estrangeiro pelo Timão, e Thales Magno, emprestado pelo New York City, foram agradecidos oficialmente pelo clube em comunicados separados. Além disso, Alex Santana ficou fora da reapresentação do elenco principal, cumprirá cronograma de treino separado a partir de hoje, né? E não entra nos planos imediatos da comissão técnica, conforme informado pelo clube. O Corinthians quitou a primeira parcela da dívida com o meia paraguaio Matias Rojas, depositando 20 milhões e meio de reais nesta semana, conforme o acordo firmado entre as partes para encerrar o processo judicial pela rescisão contratual do jogador. O valor faz parte de um total de 41 milhões e 200 mil reais que o Timão se comprometeu a pagar em 2 parcelas para evitar um novo transfer ban da FIFA ligado ao caso. O clube utilizou parte da premiação da Copa do Brasil para efetuar o pagamento inicial e agora trabalha para quitar a segunda metade ainda em janeiro, garantindo assim mais conforto jurídico e financeiro para a temporada 2026. O futuro do volante Maicon voltou a ficar indefinido no Corinthians, depois de um novo impasse na negociação com o Shakhtar Donetsk, clube que detém seus direitos. O Timão queria contrato de 2 anos, mas o time ucraniano só aceita liberar o jogador com vínculo de 3 temporadas, mantendo 50% dos direitos econômicos em uma futura venda. Diante dessa dificuldade em selar o acordo, o Atlético Mineiro entrou na disputa e fez uma proposta oficial ao Shakhtar para contratar Maicon, nos mesmos termos
termos que vinham sendo negociados com o Corinthians, fortalecendo o interesse mineiro no meio-campista para 2026. Com isso, a permanência de Maicon em São Paulo está em aberto e agora dependerá da decisão do clube ucraniano sobre qual oferta atende melhor às suas exigências contratuais. O meia Jefferson Savarino não conseguiu deixar a Venezuela para se reapresentar ao Botafogo na pré-temporada por causa do fechamento dos aeroportos em Caracas após a crise e operações militares no país e segue sem data definida para voltar ao Brasil. Enquanto isso, Botafogo e Fluminense já aceitaram os termos de uma possível transferência, que envolveria o venezuelano indo ao tricolor e o alvinegro recebendo o volante Wallace Davi em definitivo, mais compensação financeira. Mas o negócio depende apenas da decisão final de Savarino quando ele retornar. No meio dessa disputa, o Palmeiras entrou na briga pela contratação de Savarino, tentando atrapalhar a negociação entre Fluminense e Botafogo e mostrando interesse no camisa 10 alvinegro para 2026. O atacante uruguaio Lucas Vidalba desembarcou no Rio de Janeiro nesta semana para se apresentar ao Botafogo. Recebeu torcedores uruguaios no aeroporto e declarou estar muito feliz e disposto a dar a vida pela camisa alvinegra antes de assinar contrato até o fim de 2029. Além dele, o zagueiro ítalo de 21 anos e revelado pelo São Paulo teve sua contratação anunciada pelo clube carioca. O defensor veio do time B do Toronto FC e assinou vínculo até dezembro de 2027, já se apresentando na pré-temporada. Os registros dos dois reforços, no entanto, ainda dependem da resolução do transfer ban imposto ao Botafogo pela FIFA, ligado a uma dívida com o Atlanta United. Pelo Almada, né? O Botafogo está negociando o volante Patrick de Paula com o Remo, o clube recém-promovido à Série A, depois de o Estoril de Portugal encerrar antecipadamente o empréstimo do jogador e devolvê-lo ao alvinegro. O acordo prevê empréstimo até junho de 2026, com divisão dos salários entre os clubes e opção de compra no fim de ano, quando o contrato do meio-campista com o Botafogo termina. Patrick, de 26 anos, chegou ao Botafogo em 2022 por cerca de 33 milhões de reais, mas não se firmou e terá nova chance no Remo em sua estreia na elite do brasileiro. Iago Pikachu, em sua primeira entrevista como reforço do Remo, afirmou que era remista desde antes de virar profissional e que realizou um sonho ao vestir a camisa do Leão azul nesta temporada. Notícias de veículos locais e nacionais destacaram o entusiasmo do atacante com a nova fase e a vontade de ajudar o clube a se manter na Série A em 2026, prometendo entrega total nos jogos. O jogador também comentou sobre a receptividade da torcida e disse que já vive um clima especial com a camisa do Remo desde os primeiros treinos, enfatizando a importância de honrar a história e a paixão da torcida remista no Campeonato Brasileiro. Após composições no elenco, o Cruzeiro tem Gerson do Zenit como principal alvo de mercado, enquanto segue buscando um zagueiro titular para 2026. O clube aumentou a proposta ao Zenit, oferecendo cerca de 12 milhões de euros, mais o zagueiro Jonathan Jesus, totalizando aproximadamente 25 milhões de euros no pacote, mesmo valor que os russos pagaram em 2025. O pai e empresário de Gerson chegou a Belo Horizonte para reuniões com a diretoria na tentativa de destravar o acordo, mas a negociação segue vista como complexa, com o Zenit ainda exigindo valores altos. O Cruzeiro considera Gerson o carro-chefe do mercado e mantém esforço para fechar com o meio-campista antes do início da temporada. O ex-zagueiro Dedé usou as redes sociais para se desculpar com o Cruzeiro e a torcida após a polêmica em que a defesa dele em 2021 chegou a citar trabalho escravo em um processo trabalhista contra o clube pela rescisão contratual. Ele afirmou que a comparação foi fruto de ação do seu ex-advogado, que agiu por conta própria e que jamais foi sua intenção ofender o clube ou o país, reforçando o respeito pela camisa celeste. Dedé aproveitou também para parabenizar o Cruzeiro pelos 105 anos, lembrar títulos e pedir perdão caso a situação tenha causado dor ou indignação aos cruzeirenses. O Palmeiras avançou nas negociações para emprestar o zagueiro Mikael ao Inter Miami da Major League Soccer, onde joga o craque Lionel Messi, com um acordo próximo de ser confirmado por uma temporada e opção de compra ao final do contrato.
Mikael, que não vinha sendo titular no Verdão e teve atuação irregular em 2025, deve nem se reapresentar para a pré-temporada em São Paulo enquanto as tratativas se ajustam. A operação alivia o elenco de Abel Ferreira e pode permitir que o clube busque reforços para a zaga, inclusive com nomes sendo mapeados no mercado. O Inter Miami segue reforçando sua defesa no projeto pós-Major League Soccer Cup, com o Mikael se juntando a outras peças confirmadas no elenco. O Palmeiras deu a largada na pré-temporada de 2026 com o elenco se reapresentando na academia de futebol e já realizando exames físicos, com o volante Marlon Freitas como único reforço oficialmente anunciado até aqui para a temporada. O técnico Abel Ferreira comandará o primeiro treino com bola na terça-feira, após ter tratado detalhes da renovação e planejamento com a diretoria. O clube também prepara jovens das categorias de base, alguns integrados ao grupo profissional para o Paulista e para a Copinha, aproveitando a estreia do estadual em 10 de janeiro. Enquanto isso, negociações de saídas e ajustes no elenco seguem em andamento. O Atlético Paranaense anunciou oficialmente a contratação do volante colombiano Juan Camilo Portilla, de 27 anos, que chega do Talleres da Argentina, com contrato até o fim de 2028, e será uma peça importante no meio-campo do Furacão para 2026. Portilla já soma 8 partidas pela seleção da Colômbia e afirma que o acerto com o clube brasileiro é estratégico para seguir em alto nível e manter presença na seleção visando a Copa do Mundo de 2026. A diretoria rubro-negra segue ativa no mercado, integrando reforços experientes ao elenco e preparando o time para a Série A e competições do ano. O Atlético Paranaense integrou o atacante uruguaio Gonzalo Mastriani ao time de aspirantes para a temporada e preparação ao Campeonato Paranaense, enquanto seu futuro no clube segue indefinido. Mastriani, que retornou de empréstimo ao Botafogo após temporada sem brilho em 2025, treina com o grupo de aspirantes e aguarda reunião com a diretoria e comissão técnica para definir se será negociado ou permanecerá nos planos do time principal. O jogador tem contrato até o fim de 2026, mas o Atlético já sinalizou que não está nos planos de longo prazo e a tendência no mercado é de negociação ou saída, dado seu alto salário e o interesse de clubes em procurá-lo. O Mirassol segue forte no mercado e oficializou várias contratações para 2026. O centroavante André Luiz, artilheiro do futebol da China, com 36 gols nas últimas 2 temporadas, foi confirmado como reforço ofensivo do Leão. O clube também anunciou o volante experiente Yuri Lara, ex-Vasco, e com passagem pelo Japão, para reforçar o meio-campo. Além disso, o zagueiro Lucas Oliveira rescindiu com o Vasco e acertou com o Mirassol, reforçando a defesa. O time paulista ainda apresentou o atacante Rodrigo Rodrigues, de experiência no Real Madrid futebol europeu, como mais um nome do ataque. O clube prepara um elenco para disputar Paulistão, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil em 2026. Mas Mirassol anunciou que todas as cadeiras numeradas do passaporte para a temporada 2026 estão completamente esgotadas, refletindo forte procura por acompanhar o clube em Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores em casa no Maião. Segundo o balanço do clube, restam apenas cerca de 1.000 lugares na arquibancada descoberta e já foram contabilizados cerca de 5.000 passaportes vendidos ou adesões até o momento. A tendência é casa cheia nos jogos como mandante e alta demanda da torcida para a estreia do estadual e demais competições. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias do Internacional, do Grêmio e também do futebol internacional. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes, mais notícias do futebol para você aqui, ó. O Internacional anunciou a contratação de Fabinho Soldado como novo diretor executivo de futebol, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026, cargo que vinha ficando vago após sua saída do Corinthians, em comum acordo no fim de dezembro passado. Ele retorna ao Colorado, clube onde foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, como jogador em 2006, e chega com a missão de reforçar o departamento de futebol para 2026. A expectativa no clube gaúcho é que Soldado atue fortemente na montagem do elenco, e buscando reposições para posições carentes após saídas como a de Vitão, e negocie reforços mesmo diante de recursos limitados. Ele já deixou claro estar entusiasmado com o desafio, mas terá trabalho árduo pela frente para equilibrar dívidas, negociar contratações e fortalecer o time antes das competições da temporada. O Internacional vai tentar avançar nas negociações para contratar o atacante chileno Alexis Sanches, atualmente no Sevilha, depois que o jogador se ofereceu ao clube gaúcho e demonstrou interesse em jogar no Brasil.
O Inter já sinalizou positivamente e deve promover uma reunião com os representantes de Sanches nos próximos dias para discutir valores e modelos de contrato, incluindo a possibilidade de pré-contrato a partir de junho, quando seu vínculo com o Sevilha termina, ou liberação antecipada. O chileno de 37 anos tem histórico de clubes europeus de destaque e sua chegada seria um reforço experiente de grande apelo para o Brasileirão 2026. O zagueiro Fabián Balbuena voltou aos treinos com o Grêmio após se recuperar de lesão que o afastou boa parte da última temporada, participando normalmente das atividades no início da pré-temporada e reforçando as opções defensivas do tricolor. Ele soma apenas 3 jogos pelo clube e agora mira mais oportunidades em 2026, com a comissão técnica observando sua condição física para a sequência da preparação. A recuperação de Balbuena traz alívio ao setor, que vinha desfalcado e com poucos nomes disponíveis no elenco. O Grêmio encaminhou a contratação do atacante TT, de 25 anos, que atua no Panathinaikos da Grécia e foi formado nas categorias de base do clube, com um acerto comercial próximo e os últimos detalhes contratuais sendo definidos antes do anúncio oficial. TT volta a Porto Alegre com o contrato previsto por 4 temporadas e reforça o setor ofensivo à disposição do técnico Luiz Castro, que já trabalhou com o jogador no Shakhtar Donetsk. A chegada do ponta também permitirá a reedição de duplas com Luiz Castro e o centroavante Carlos Vinícius, com quem já atuou no exterior, aumentando a expectativa da torcida pelo ataque do tricolor em 2026. O Vasco segue ativo no mercado por Alan Saldívia, zagueiro uruguaio de 23 anos que atua pelo Colo-Colo. O técnico Fernando Diniz é o principal entusiasta da contratação, valorizando a qualidade do defensor na saída de bola e seu estilo compatível com o modelo de jogo da equipe, monitorado desde agosto passado. O Vasco apresentou uma segunda oferta de empréstimo com cláusula de compra, mas o Colo-Colo devolveu contra a proposta pedindo venda direta, que não agrada o clube carioca neste momento. A negociação continua em andamento, com a intermediação do empresário uruguaio Marco Vanzini, contando também com o interesse positivo de Saldívia em vestir a camisa vascaína. O Atlético Mineiro se posiciona de forma cautelosa no mercado de transferências. A diretoria só pretende realizar contratações para 2026 após confirmar saídas de atletas, visando abrir espaço na folha, gerar receita e equilibrar as finanças do clube, que enfrenta restrições orçamentárias mesmo com a estrutura de SAF. O Galo busca negociar jogadores pouco usados ou com menor projeção de futuro no elenco. E o novo executivo de futebol já sinalizou que não haverá aumento de dívida para bancar reforços. O discurso interno é de investir pontualmente e com responsabilidade, evitando gastos elevados sem as receitas de vendas prévias. O goleiro Jean, de 30 anos, que estava sem clube há mais de um ano, desde sua saída do Cerro Porteño no Paraguai, foi oficialmente anunciado como novo reforço do América de Cali da Colômbia para a temporada de 2026. O atleta, que passou também pelo São Paulo, desembarca na Colômbia para exames e assinatura de contrato até o fim de dezembro de 2026. Jean não atuava profissionalmente desde novembro de 2024 e busca retomada de carreira em um clube tradicional do futebol colombiano que disputa competições continentais. As notícias do futebol europeu aqui, o ídolo Sérgio Ramos, de 39 anos e revelado pelo Sevilha, lidera um grupo de investidores que apresentou uma proposta de compra do clube andaluz, em oferta estimada em cerca de 400 milhões de euros pela totalidade das ações, com o apoio de um fundo dos Estados Unidos, ainda sujeita à auditoria da dívida da equipe. A intenção é assumir a propriedade do time que o formou e impulsionar um novo ciclo esportivo e institucional, mas o negócio enfrenta obstáculos por conta da situação financeira da entidade e da forma da oferta. Ramos, que encerrou sua etapa no Monterrey do México, ainda não anunciou oficialmente a aposentadoria e poderia ficar fora dos gramados espanhóis caso a compra avance. O Chelsea anunciou a demissão de Enzo Maresca após temporada irregular e uma sequência fraca de resultados, apesar de conquistas recentes como a Conference League e o Mundial de Clubes com os Blues. No vestiário, o time seguiu sob o comando interino de Callum McFarlane.
enquanto o clube corre para nomear seu novo técnico. Liam Rosenior, atual técnico do Strasbourg, clube ligado ao mesmo grupo controlador, desponta como principal candidato e já está em Londres para negociações. Outros nomes cotados nos bastidores incluem Francesco Farioli, técnico do Porto, Felipe Luiz, que renovou com o Flamengo, mas foi sondado, e até Abel Ferreira em conversas iniciais, numa lista ampliada de possíveis sucessores. No triunfo do Arsenal por 3-2 sobre o Bournemouth pela 20ª rodada da Premier League, o zagueiro Gabriel Magalhães deixou sua marca e chegou a 20 gols na competição, tornando-se o brasileiro com mais gols entre defensores na história do campeonato inglês. Sua finalização saiu logo após um erro inicial e o tento ajudou a manter o líder na ponta da tabela. A marca coloca Gabriel à frente de outros brasileiros na posição, como Thiago Silva e Davi Luiz, e como referência ofensiva entre os zagueiros da liga. No mercado da bola internacional, há fortes rumores de que Lionel Messi, mesmo sob contrato com o Inter Miami até 2028 na Major League Soccer, está sendo monitorado por clubes europeus, com o Liverpool entre os interessados em um possível empréstimo na janela de janeiro para reforçar os Reds e ajudar o argentino a ganhar ritmo antes da Copa do Mundo de 2026. Outros times, como o Galatasaray, também estão observando a situação e considerando sondar Messi sob as regras de empréstimo da Major League Soccer, aproveitando a pausa da liga nos Estados Unidos. Apesar disso, a possibilidade real de retorno ao futebol europeu segue cercada de ceticismo, dada a idade do jogador e seu vínculo com o Inter Miami. O West Ham afunda na crise na Premier League com mais uma derrota, dessa vez por 3-0 para o Wolverhampton, lanterna da competição, em jogo válido pela rodada mais recente do inglês. A equipe de Nuno Espírito Santo somou a 9ª partida seguida sem vitória, está na zona de rebaixamento, 18ª posição e vive fase delicada de resultados e confiança no elenco. Após o revés, o treinador admitiu que a atuação foi vergonhosa e pediu desculpas aos torcedores, destacando a necessidade de reflexão e mudança imediata no desempenho coletivo. Há especulação de que a diretoria pode efetuar mudanças no comando técnico caso a sequência negativa persista. No estádio Elland Road, um torcedor do Leeds United morreu após sofrer uma emergência médica no estádio antes do duelo da Premier League contra o Manchester United, confirmado pelo clube, que se disse devastado e prestou condolências à família. O jogo terminou 1-1 com gols de Aronson e Matheus Cunha, mas ficou ofuscado pela tragédia. Esse episódio ocorre logo após o Sheffield United confirmar a morte do torcedor Russell Duke, que passou mal durante a vitória por 3-1 sobre o Leicester na Championship e não resistiu, com o clube também lamentando o ocorrido e recebendo mensagens de apoio nas redes. No campeonato escocês, ou Premiership, o domínio histórico de 41 anos da velha guarda, Celtic e Rangers, pode estar perto do fim na temporada 2025-2026, com o Hearts liderando a tabela e figurando como favorito ao título, abrindo vantagem sobre os dois gigantes tradicionais. Celtic e Rangers, que praticamente alternaram os troféus nacionais por décadas, vivem campanhas irregulares, com o Celtic sob forte pressão dos torcedores após derrotas recentes e o Rangers nivelando desempenho na ponta da liga. Essa configuração coloca um cenário raro em que um clube fora da velha guarda pode conquistar o título escocês, quebrando um ciclo longo de hegemonia. A Inter de Milão intensificou nas últimas horas o monitoramento e negociações com o lateral português João Cancelo, atualmente no Al Hilal, visando sua contratação por empréstimo até o fim da temporada europeia. Há um acordo em princípio entre os clubes, com os sauditas contribuindo para parte do salário, mas a decisão final depende do sim do jogador, que também é alvo do Barcelona e tem preferência pelo retorno à Catalunha. A direção nerazzurri, pressionada pela lesão de Dumfries, deu prazo curto para uma resposta e conversas podem incluir troca envolvendo a Serbi ou De Vrij como parte da operação. O cenário segue em evolução nos próximos dias do mercado. O Galatasaray entrou em conversas com a Inter de Milão pelo meio-campista italiano Davide Fratesi, com o clube turco pronto para oferecer cerca de 35 milhões de euros em uma operação que envolveria empréstimo com obrigação de compra na próxima janela de verão.
A diretoria turca vê o jogador de 26 anos como reforço e estaria disposta a garantir um contrato atraente, enquanto a Inter busca incluir cláusulas que facilitem o ativar da compra obrigatória. Fratesi, que tem espaço reduzido no time nerazzurro nesta temporada, ainda não tomou uma decisão final sobre o destino e as negociações devem prosseguir nos próximos dias. Fontes próximas ao processo de escolha indicam que o Marrocos desponta como favorito para receber o Mundial de Clubes de 2029, aproveitando sua infraestrutura e como preparação para a Copa do Mundo de Seleções de 2030, que coorganizará com Espanha e Portugal. Apesar do forte interesse dos Estados Unidos, do Brasil, com cidades como Porto Alegre formalizando candidatura junto à CBF, e do Catar, a tendência é que a FIFA opte pelo país africano, com relatos apontando chance em torno de 99% de confirmação antes do anúncio oficial. A decisão ainda depende da definição da entidade e de avaliações de capacidade, logística e estádios. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com as notícias dos outros esportes, incluindo a rodada final da NFL. Tem futebol americano universitário, tem tênis, tem basquete, tem outros esportes. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos aqui com as notícias dos outros esportes. Começamos pela NFL, futebol americano, rodada decisiva, semana 18. Vamos aos resultados, alguns aqui, ó. No sábado, Tampa Bay Buccaneers venceu Carolina Panthers por 16-14. E enquanto o Seattle Seahawks superou o San Francisco 49ers por 13-3, garantindo o título da divisão e a primeira posição na NFC. Nós vamos trazer os jogos, né, a definição dos playoffs no programa de amanhã, tá? Então, amanhã você vai saber os jogos finais, né, que vão definir aí até a chegada ao Super Bowl. Né? No domingo, Cleveland Browns bateu Cincinnati Bengals por 20-18 e o Houston Texans venceu o Indianapolis Colts por 38-30. O Denver Broncos derrotou o Los Angeles Chargers por 19-3, assegurando a primeira posição da AFC. E o New England Patriots goleou o Miami Dolphins por 38-10, conquistando a segunda posição da conferência rumo aos playoffs. Com esses resultados, grande parte da tabela de pós-temporada ficou definida. Nós vamos falar sobre essa tabela no programa de amanhã. Na sexta-feira, pelos resultados da NCAA, futebol americano universitário, o Texas State venceu o Rice por 41-10, enquanto o Navy superou o Cincinnati por 35-13. Já em partidas de alta pontuação, o Wake Forest derrotou o Mississippi State por 43-29 e o Southern Methodist levou a melhor sobre o Arizona por 24-19, movimentando a rodada da NCAA futebol americano universitário. João Fonseca, tenista brasileiro de 19 anos e atual número 24 do mundo, desistiu do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, após sentir uma lesão na região lombar, adiando sua estreia na temporada 2026. A ATP confirmou a retirada e a vaga do carioca foi ocupada por um Luke Loser no torneio preparatório para o Australian Open. Fonseca defendia os 125 pontos do título do Challenger de Canberra, o que já o fez cair do top 30 no ranking nas projeções atuais. A expectativa é que o problema não seja grave e que ele possa retornar para o ATP 250 de Adelaide a partir do dia 12 de janeiro. A lesão segue um histórico recente de lombalgia que já o havia tirado do ATP de Atenas no fim de 2025. A número 1 do WTA, Aryna Sabalenka, quer uma revanche da batalha dos sexos contra Nick Kyrgios, após ser derrotada pelo australiano em Dubai por duplo 6-3, em partida de exibição que dividiu opiniões. Sabalenka defende que o formato seja ajustado para equilibrar o confronto. Ela sugere, por exemplo, usar quadra completa e 2 saques, ao invés das regras especiais aplicadas na edição anterior. O duelo teve regras modificadas para diminuir vantagem física de Kyrgios, como lado de quadra reduzido, e gerou debate sobre sua relevância no tênis atual. Apesar da derrota, Sabalenka afirma que adora revanches e não quer deixar as coisas como estão, reforçando seu interesse em um novo encontro com mudanças. Continua polêmico, né? Novak Djokovic anunciou sua saída completa da Associação Profissional de Jogadores de Tênis, entidade que ele cofundou com Vasek Pospisil em 2020 para representar os atletas de forma independente. Ele publicou no X que a decisão se deve a preocupações contínuas com transparência, governança e a forma como minha voz e minha imagem têm sido representadas, afirmando que seus valores não estão mais alinhados com a direção atual da organização.
A Associação Profissional de Jogadores de Tênis chegou a mover ação judicial contra a ATP, WTA, ITF e entidade de integridade do tênis, acusando práticas anticompetitivas e problemas de bem-estar dos jogadores. Mas Djokovic disse que discorda de partes da estratégia e quer focar no esporte e na família. O sérvio, 24 vezes campeão de Grand Slams, agora se concentra na preparação para a temporada e no Australian Open, com foco em seus próprios objetivos competitivos. Pela NBA na sexta-feira, o Cleveland Cavaliers venceu o Denver Nuggets por 113-108, com Donovan Mitchell marcando 33 pontos em duelo equilibrado. O Oklahoma City Thunder humilhou o Golden State Warriors por 131-94, com Shai Gilgeous-Alexander anotando 30 pontos na maior vitória sobre o Warriors na temporada. Os Los Angeles Lakers superaram o Memphis Grizzlies por 128-121. Destaques para Luka Doncic com 34 pontos e LeBron James com 31. No sábado, o Minnesota Timberwolves bateu o Miami Heat por 125-115, com Anthony Edwards somando 33 pontos. O Philadelphia 76ers venceu o New York Knicks por 130-109, com Tyrese Maxey liderando com 36 pontos. E o Portland Trail Blazers superou o San Antonio Spurs por 115-110, com o israelense Deni Avdija registrando um triplo-duplo de 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. No sábado pela NBA, o Golden State Warriors venceu o Utah Jazz por 123-114, mesmo após Draymond Green ser ejetado pela segunda vez em cerca de 2 semanas por reclamação com os árbitros. Recebeu 2 faltas técnicas rápidas e foi mandado para o vestiário ainda no segundo quarto. Green já soma 9 faltas técnicas na temporada e sua presença emocional segue como ponto de atenção na equipe. Com a ausência de Green, em boa parte da partida, Stephen Curry brilhou com 31 pontos, incluindo 20 na terceira parcial decisiva, liderando a reação e garantindo o triunfo em São Francisco. Jimmy Butler e Quinton Post também contribuíram com 15 pontos cada, e o Warriors contou com tiros de 3 eficientes no momento-chave da virada. Curry destacou após o jogo que o time só quer a vitória, minimizando a polêmica da saída de Green, e agora mira o próximo duelo fora de casa contra o Los Angeles Clippers, no dia de hoje. Pela Euroliga, resultados de sexta-feira, o Estrela Vermelha venceu o Anadolu Efes por 87-65, com destaque para o nigeriano Jordan Nwora, autor de 24 pontos. No jogo seguinte, o Fenerbahçe passou pelo Baskonia por 108-93, com Wade Baldwin também marcando 24 pontos. O Olympiacos bateu o Panathinaikos por 87-82, liderado pelo búlgaro Alexander Vezenkov. Adivinha com quantos pontos? 24 pontos e 9 rebotes no clássico grego. A Virtus Bologna superou o Milano por 97-85 com Matt Morgan guiando com 22 pontos. O Real Madrid venceu o Dubai Basketball por 107-93 com boa atuação do croata Mario Ezonja, responsável por 20 pontos. Fechando a rodada, o Bayern de Munique teve triunfo folgado sobre o Maccabi Tel Aviv por 95-71, com destaque no placar do americano David McCormack, com 18 pontos. Pela NHL Hockey, resultados da sexta e do sábado. O New York Rangers atropelou o Florida Panthers por 5-1 no Winter Classic em Miami, com Mika Zibanejad fazendo um hat-trick e mais 2 assistências para liderar a vitória histórica em jogo ao ar livre. Artemi Panarin também marcou 2 vezes. Igor Shesterkin fechou com 36 defesas. No sábado, o Pittsburgh Penguins venceu o Detroit Red Wings por 4-1, com Brian Rust e Egor Shinakov abrindo o placar no primeiro período e Pittsburgh dominando em Detroit para somar mais um triunfo na temporada. Pela Copa do Mundo de Skeleton, etapa de Winterberg, na Alemanha, na prova feminina, a austríaca Janine Flock conquistou a vitória com o tempo combinado de 2 minutos e 22 centésimos nas 2 descidas, superando a americana Mystic Rowe e a tcheca Anna Fernstad no pódio. A brasileira Nicole Silveira alcançou o 8º lugar, seu melhor resultado da temporada na Copa do Mundo, entrando no top 10, somando pontos importantes no ranking geral. Silveira agora aparece mais bem posicionada na classificação da temporada e segue em busca de bons resultados nas próximas etapas rumo aos Jogos Olímpicos de Inverno.
O brasileiro Pat Burgener fez história ao conquistar a medalha de bronze, primeiro pódio do Brasil na história da Copa do Mundo de Snowboard Halfpipe, somando 79,25 pontos na etapa canadense. Burgener ficou atrás do australiano Valentino Guzeli, que foi ouro, e do suíço David Hablutzel, que foi prata, mas garantiu um resultado inédito para o esporte brasileiro. O atleta de 31 anos, nascido na Suíça e filho de mãe brasileira, passou a defender o Brasil na temporada 2025-2026, visando os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026. Antes do pódio, ele havia sido quarto colocado na etapa de Secret Garden e 13º em Cooper Mountain nesta temporada, mostrando regularidade rumo ao principal objetivo do ano. Faltando pouco mais de 2 meses para o início dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Milano-Cortina, 6 a 15 de março, o Brasil está a caminho de ter sua maior delegação da história nessa competição, com 7 vagas já garantidas e perspectiva de ampliar esse número nas disputas finais de classificação. O recorde superaria os 6 atletas que representaram o país em Pequim em 2022, marco anterior para o time Brasil nos Paralímpicos de Inverno. A ampliação da delegação reflete o crescimento dos esportes de inverno adaptados no Brasil e o desenvolvimento de modalidades como o esqui cross-country, biatlo e snowboard, onde o país obteve cotas inéditas. Essa expansão histórica torna ainda mais concreta a chance de o Brasil ampliar sua presença competitiva no cenário paralímpico gelado e inspirar novas gerações de atletas com deficiência rumo a Milão Cortina 2026. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com o último bloco aqui do Visionário Esportes, destacando mais notícias dos outros esportes e também a agenda esportiva do dia. Não sai daí, hein? Visionário Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para as últimas notícias aqui dos outros esportes. Alejandra Benítez, vice-presidente do Comitê Olímpico da Venezuela e ex-ministra do esporte com participação em 4 edições dos Jogos Olímpicos, criticou duramente o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, qualificando a ofensiva como que desgraça em uma postagem nas redes sociais, na qual também demonstrou preocupação com familiares que permanecem em Caracas. Benítez, que estava fora do país acompanhando jovens atletas na Colômbia no momento dos bombardeios, repudiou nas redes sociais comemorações de venezuelanos sobre a ação americana, afirmando que tais reações eram inaceitáveis diante do impacto humano do ataque. A dirigente olímpica destacou a situação difícil vivida pela população e criticou a intervenção estrangeira no contexto político e social do país, refletindo a tensão que o episódio gerou no meio esportivo e institucional venezuelano. No balanço do ano de 2025, taekwondo e boxe se destacaram pelo Brasil, com resultados expressivos e mundiais, e a modalidade de combate tornando-se um dos pilares do esporte nacional após o ciclo olímpico de Paris. Já esportes tradicionais como vela e natação registraram desempenho mais fraco ao longo da temporada, com resultados aquém das expectativas em competições internacionais e menos pódios no calendário de alto nível. Essa oscilação entre modalidades evidencia a mudança de protagonismo dentro do esporte olímpico brasileiro em 2025, onde lutas elevaram sua presença enquanto outras quedas foram sentidas no desempenho global. O ex-campeão mundial dos pesos pesados Anthony Joshua compartilhou nas redes sociais suas primeiras palavras e imagens desde o grave acidente de carro que deixou dois membros da sua equipe mortos próximo a Lagos, na Nigéria. Ele havia recebido alta hospitalar depois de sofrer ferimentos leves na colisão. Nas fotos publicadas no Instagram, Joshua aparece ao lado da mãe e familiares com uma mensagem curta dizendo "Guardião dos meus irmãos", em homenagem a Sina Gami e Latif Lats Ayodele, seu preparador físico e treinador, que perderam a vida no acidente. O britânico de 36 anos voltou ao Reino Unido após ser liberado do hospital e também esteve presente nos funerais em Londres, reforçando sua dor e compromisso com as famílias dos amigos falecidos. Autoridades nigerianas já indiciaram o motorista do veículo por direção perigosa e o caso segue sob investigação. No prólogo do Rally Dakar 2026 em Iambu, Arábia Saudita, o jovem Edgar Canet venceu entre as motos com sua KTM, tornando-se o mais jovem vencedor de um prólogo na história da competição e garantindo melhor posição de largada para a etapa 1. Entre os carros, Matthias Ekström liderou o 1-2 da Ford Raptor, superando o americano Mitch Guthrie, com Guillaume Demeveau em terceiro, a bordo da Mini, definindo a ordem de largada para os competidores da classe principal.
Na categoria caminhões, o holandês Mitchell van den Brink, da Iveco, superou o lituano Vaidotas Zala por apenas 3 segundos, conquistando o melhor tempo no prólogo e posição de largada à frente de Zala e Gert Huzink. Demevius, que também brilhou na prova de carros, vencendo a primeira etapa real do Dakar com a Mini, mostrou excelente desempenho após o prólogo. Esses resultados modam o programa inicial da 40ª edição da competição, com batalhas acirradas em todas as principais categorias logo na abertura. A Red Bull confirmou Isack Hadjar como companheiro de equipe de Max Verstappen na temporada 2026 da Fórmula 1, promovendo o jovem francês diretamente da equipe irmã Racing Bulls, após uma primeira temporada impressionante, incluindo vários top 10 e um pódio em Zandvoort, que comprovou seu potencial nas categorias de elite. O diretor da equipe, Laurent Mekies, deixou claro que a promoção de Hadjar não é um fim em si, mas o início de um processo de desenvolvimento contínuo. A expectativa é que ele cresça progressivamente nas pistas, melhorando performance e surpreendendo ao longo de 2026, e além, em vez de apenas ocupar o posto. A Red Bull aposta no talento bruto e na capacidade de evolução do francês para que ele se torne um piloto completo sob os novos regulamentos técnicos, ao mesmo tempo que equilibra a experiência de Verstappen com a juventude promissora de Hadjar no cockpit. A Stock Car divulgou o calendário da temporada 2026 com 13 etapas confirmadas, começando em 8 de março em Curvelo, Minas Gerais, e encerrando em 13 de dezembro em Interlagos, São Paulo, mantendo presença em pistas importantes como Santa Cruz do Sul, Cascavel e Goiânia. Um dos grandes destaques é o retorno da tradicional Corrida do Milhão, marcada para 27 de setembro em Brasília, Distrito Federal, com prêmio de R$1 milhão ao vencedor, resgatando o evento emblemático do automobilismo nacional. Outra mudança relevante é a inclusão inédita de uma prova de endurance a 3 horas de Goiânia, com duração de 3 horas, o que exigirá mais preparo físico, estratégia e durabilidade dos carros e equipes. O calendário também traz a etapa noturna de Cuiabá e a estreia do Autódromo de Chapecó, Santa Catarina, além da manutenção de Goiânia no novo traçado reformado, mostrando expansão e renovação de circuitos no país. Belo Horizonte ficou fora do cronograma de 2026, após ter sido sede em edições recentes, sinalizando ajustes logísticos e prioridades da organização ao longo da temporada. A skatista Raíssa Real, a eterna fadinha do skate, completou 18 anos neste domingo, atingindo a maioridade enquanto já coleciona conquistas históricas, medalha de prata em Tóquio 2021 e bronze em Paris 2024, além de títulos mundiais e status de estrela global do street skate. Hoje tá difícil, mas vamos lá, estamos continuando aqui. Recentemente ela concluiu o ensino médio com destaque acadêmico, mostrou maturidade dentro e fora das pistas e celebrou a data consolidada como uma das principais atletas da sua geração no esporte. Raíssa também tem novos sonhos e paixões, como continuar buscando ainda mais títulos, viajar com amigos e equilibrar a vida de atleta com seus interesses pessoais, refletindo um momento de crescimento e planos ambiciosos para o futuro. O mesatenista Hugo Calderano anunciou um novo fornecedor de material esportivo para sua carreira, firmando parceria com a marca Jula, que o apoiará com equipamentos personalizados e voltados ao alto rendimento a partir de 2026, após o fim de seu vínculo anterior. A marca agora passa a fornecer materiais oficiais e trabalhar no desenvolvimento de produtos adaptados às necessidades do campeão mundial brasileiro, fortalecendo sua preparação para a nova temporada e grandes desafios no circuito internacional. Essa mudança estratégica visa dar ainda mais suporte técnico e visibilidade à trajetória do atleta, que segue entre os melhores do ranking mundial e focado em ampliar seus resultados. Chegamos ao momento da agenda esportiva do dia, desse dia 5 de janeiro, a primeira agenda esportiva do dia. É o site ondeassistir.net.br, primeira agenda esportiva do dia de 2026. Bora lá? Copa Africana de Nações, 13h, tem Egito e Benin, com transmissão no canal do YouTube do Esporte na Band, em TV aberta, Band Play e Band Sports. 16h tem Nigéria e Moçambique, transmissão no canal do YouTube Esporte na Band Play e Band Sports. 5h tem Championship, futebol inglês, Leicester City e West Bromwich, transmissão da ESPN. Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copinha, 1h tem meia-noite, é o time de patrocínio paulista, inclusive tem um cemitério atrás, do lado do campo. Meia-noite, Ponte Preta, transmissão do canal do YouTube do Paulistão.
3h15 tem Real de Roraima e Coritiba, também transmissão no YouTube do Paulistão. 4 da tarde tem Galvez e Grêmio, transmissão na Record News e no X Sports. 5h15 tem Remo e Batalhão do Tocantins, YouTube, canal do YouTube do Ulisses TV. 6h15 tem Votuporanguense e Falcon de Sergipe, YouTube do Paulistão. 6h30 Mirassol e Linense, também no canal do YouTube do Paulistão. 7h15 Serra e Brasiliense, transmissão também no canal do YouTube do Paulistão. 7h30 tem Palmeiras e Monte Roraima, transmissão no canal do YouTube da Cazé TV. 8h50 tem Forte do Espírito Santo e Esporte, transmissão na X Sports. E 9h30 da noite tem Fluminense e Água Santa, transmissão no canal do YouTube da Cazé TV. 6 da tarde tem Kings World Cup, Polônia e Itália, transmissão na Cazé TV, X Sports e N Sports. 7 da noite tem Colômbia e Holanda, Cazé TV, X Sports e N Sports. Basquete, NBA, 9 da noite, Detroit Pistons e New York Knicks, transmissão na ESPN 2. 9h30 da noite tem Boston Celtics e Chicago Bulls, transmissão no canal do YouTube da NBA Brasil. Meia-noite tem Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, transmissão na ESPN 2. Também meia-noite tem Portland Trail Blazers e Utah Jazz, transmissão no canal do YouTube da NBA Brasil. Tênis, 7h30 da noite, WTA 250 de Auckland, na Austrália, primeira rodada no Disney+. 10 da noite tem o ATP 250 de Brisbane, primeira rodada no Disney+. No mesmo horário, WTA 500 de Brisbane, na primeira rodada do Disney+. 11 da noite tem United Cup com Itália e França na transmissão do canal N Sports. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria encerrar o primeiro programa de 2026 ao seu lado, começando o ano com fé, reflexão e propósito. A palavra que nos acompanhou hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje refletimos sobre se apresentar a Deus. Iniciar um novo ano entregando a vida ao Senhor é um ato de fé, maturidade e confiança. Quando nos apresentamos a Deus, colocamos nossos planos, desafios e sonhos sob a sua direção, permitindo que Ele molde nossos caminhos e fortaleça nossas decisões. Que 2026 seja marcado por uma caminhada consciente, com escolhas alinhadas à vontade de Deus e atitudes que reflitam compromisso, gratidão e obediência. A melhor forma de avançar é começar ajoelhado diante de Deus e seguir de pé, sustentado por Ele. Você pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária. Também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela Luar Rádio Web, nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 Hz, FM 102,9 e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e por começar mais um ano conosco. Desejo a você um dia abençoado, com fé renovada, direção de Deus e esperança viva. Se Deus quiser, nos reencontramos amanhã às 9 horas da manhã. Até lá!